Seguindo aqui na nossa discussão dos filmes de 2002, a gente vai chegar para a obra também, uma outra adaptação literária, né? Como a Raquel já adiantou, a maioria, se não todos, a maioria das obras aqui cinematográficas são adaptações de livros, e a gente vai falar de uma obra que muita gente falou que era inadaptável, impossível de levar para o cinema em função de ser uma obra muito fragmentada, cheia de elipses temporais, questões de descontinuidade temporal, aquela coisa toda. Estou falando aqui de As Horas, né? As Horas, que inclusive foi uma obra que venceu o prêmio Pulitzer lá em 1999 e que o Stephen Daldry, né, que já tinha dirigido Billy Elliot no ano 2000, acabou trazendo para as telas de cinema agora, no ano de 2002, uma obra, inclusive, o que eu diria que talvez seja a mais densa do ponto de vista, assim, é que mais exige que você se concentre para conseguir captar todas as suas nuances, e aí eu já estou antecipando aqui um julgamento meu. E aí eu quero jogar logo para a Raquel, que tem essa formação também na área da psicologia, que eu acho que é essencial para a gente poder entender algumas coisas aqui desse filme. Raquel, a Virginia Woolf, que é uma das personagens do filme e que foi realmente uma escritora lá do início do século XX, ela escreveu uma obra onde ela descrevia o dia a dia de uma mulher, né, de uma dona de casa, e aí isso a gente vê replicado pelas outras duas histórias do filme. O filme tem 3 linhas temporais. O quanto a questão psicológica, olha aí, o quanto a questão Mrs. Dalloway, exato. O quanto essa questão psicológica é importante. Vou até deixar aqui, ó, na tela cheia, para você já começar a falar. O quanto essa questão psicológica é importante para a gente entender esse filme. Essa questão psicológica, acho que ela é fundamental no filme. Eu já vou declarar que é o meu filme preferido da lista de hoje. Acho um filme de uma profundidade extraordinária. Falou-se muito que realmente era uma obra inadaptável para o cinema. E eu acho que o mérito de conseguir transformar esse livro num roteiro filmável é do David Harry, que também foi roteirista de outros filmes que eu adoro, como O Leitor. Eu gosto muito de O Leitor. E Perdas e Danos. Acho Perdas e Danos foi um filme que me deixou sem palavras. Então, ele conseguiu fazer a adaptação do livro do Michael Cunningham, e eu acho uma adaptação muito bem feita, porque a história toda se passa em um único dia, tirando a primeira e a última cena de Virginia Woolf. O filme todo se passa em torno de um único dia, de 3 personagens, e o elemento que liga essas 3 personagens é justamente esse livro aqui, Mr. Dalloway, de Virginia Woolf, que também conta um dia de Clarissa Dalloway. Ela tem que preparar um jantar para o marido dela, ela sai de manhã, primeira frase do livro que o filme até traz, famosa, né? Mr. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores, e aí ela sai pela cidade para comprar essas flores, organizar um jantar que ela vai dar à noite. E As Horas tem esse elemento de ligação, esse livro da Virginia Woolf. Então ela se passa em 3 tempos. Em 1923, que é o ano que Virginia Woolf começa a escrever Mr. Dalloway, numa casa lá no interior da Inglaterra, já que ela saiu de Londres porque ela estava muito adoecida. Ela tinha uma depressão profunda e tinha alucinações, já tinha tido tentativas de suicídio. Então o marido retira ela de Londres e ela vai para um lugar pacato que ela odeia, e em 1923 ela começa a escrever Mr. Dalloway. Aí a gente vai para outra personagem, a Lara Brown, que está na década de 50, uma dona de casa do pós-guerra. Então ela aparentemente ela tem uma vida perfeita, porque ela tem um marido, ela tem um filho, ela tem uma boa casa, e por que ela não está feliz? Assim, esse é o grande dilema da Laura Brown na década de 50. E a Clarissa, que é a personagem da atualidade, de 2001, que é uma editora nova-iorquina, e frustrada, ela também traz essas questões, que está preparando um jantar, assim como a senhora Dalloway,
para o amigo dela, Richard, que acaba de receber um prêmio e vai ter uma recepção e ela vai fazer um jantar em comemoração. E essas três personagens, além do livro, elas têm em comum o fator da depressão, que é muito forte em Virginia Woolf, e assim, já está escancarada, tanto que o marido ele precisa, às vezes, tratá-la como uma criança, não sei se precisa, mas ele a trata como uma criança. Tem um momento que ela vai dar um passeio, que ela fala, vai até o lugar que ele está trabalhando e fala, vou dar um passeio. A Laura Brown, que esconde completamente ali sua dor, seu sentimento, sua depressão, porque ela não tem direito de estar triste, já que ela tem uma vida perfeita. E Clarissa, que é esse retrato da mulher da atualidade, né? Ela é uma editora, ela trabalha, ao mesmo tempo ela cuida do amigo doente, ela é mãe, ela quer dar um jantar e ela quer que tudo saia perfeito, ela está sobrecarregada e, no fundo, ela é frustrada, ela se sente rejeitada por esse amor e é como se ela nunca tivesse experimentado a felicidade. Então, a depressão, ela também é o fator que liga essas três personagens de épocas tão diferentes e, ao mesmo tempo, o quanto elas têm em comum. Acho isso genial na obra. Olha, depois dessa descrição perfeita aí da obra, só me resta fazer uma brincadeira aqui que o Stephen Martin fez nessa cerimônia, que ele falou o seguinte: a próxima apresentadora é a Meryl Streep. Eu nunca vou perdoar ela por ela ter me feito pensar, se referindo justamente à obra As Horas, que eu acho que de todas as obras aqui é a que mais exige atenção e paciência mesmo do espectador para que a gente consiga entrar nessa história. Caio, como é que foi para você entrar nessa história? Eu acho que, assim, uma coisa a gente concorda aqui, se o espectador entrar nesse filme achando que é só mais um filme, não vai dar certo, né? Porque é um filme que você tem que estar bem acordado para conseguir entender, né? Com certeza. Ele me pega muito nesse assunto que ele aborda sobre depressão e ansiedade, né? Então, quando eu fui ver o filme, eu não sabia que era sobre isso. Eu não conhecia o trabalho da Virginia Woolf. Eu fui pesquisar sobre ela quando eu assisti o filme, né? Porque eu achei incrível. E então, o assunto ele me pega muito assim na questão pessoal. E como o filme aborda isso, eu acho muito interessante, porque é aquela coisa assim, o filme tá mostrando o tempo todo que tem coisas em comum entre aquelas três histórias que a gente tá acompanhando, né? E aí quando a gente vê que o assunto é esse, né, depressão, a pessoa se sentir naquela situação que ela não consegue sair, eu acho que isso consegue tocar muitas pessoas, sabe? Eu acho que talvez se você não tiver tido uma experiência assim, talvez seja meio difícil você se apegar à história do filme e embarcar, mas ele tem uma narrativa que eu acho que engaja muito, que me lembra um pouco, inclusive é um filme que é do mesmo ano, é do Charlie Kaufman, me lembra muito essa coisa do Charlie Kaufman, de explorar questões da psique humana e nessa narrativa meio metalinguística, assim, da história que está sendo escrita dentro da própria história. E o filme do Charlie Kaufman foi o Adaptação, não sei se eu falei, que também é um filme de 2002. Ele é bem parecido nessa questão, assim. E é um filme que eu gostava muito, então quando eu assisti esse eu falei, nossa, incrível. E é um filme que, inclusive, ele me fez querer conhecer os trabalhos da Virginia Woolf, né, para ler, então. E a Virginia Woolf, ela tem uma característica narrativa, talvez a Raquel possa complementar mais, que é utilizar exatamente o fluxo, chamado fluxo da consciência, que não era algo tão comum até a literatura do século XIX, que a partir ali desse período começou a ser mais utilizada. Ela foi uma das primeiras a utilizar esse recurso. Mas eu queria acrescentar mais um elemento, além da questão da saúde mental, da depressão, que todos os personagens ali estão desesperados, mas eu vejo um segundo elemento muito forte também a todas essas histórias, que é o relacionamento, a questão do relacionamento, porque a Virginia Woolf, eu acho que ela ama muito o marido, mas tem um momento ali que ela se sente tão sozinha que ela beija a irmã na boca. Depois a Laura, ela aparentemente ela não teria o direito, entre muitas aspas aqui, de
de não estar feliz, mas ela tem um momento ali com uma vizinha, né, que vai ali se abrir com ela, o que sugere que talvez ela fosse, no mínimo, bissexual, talvez ela fosse mais feliz se ela tivesse um relacionamento ou homossexual ou bissexual. E, em compensação, ali no início do século XXI, a personagem da Clarissa, ela já não é julgada pelo fato de morar com uma mulher, né? Ela tem um relacionamento homossexual, mas ela não é feliz nesse relacionamento, porque a primeira cena é a esposa, né, a companheira dela, chegando e não tá nem aí para ela. E aí, na verdade, ela se sente frustrada porque o amigo dela nunca, talvez, tenha correspondido. Então, assim, será que adicionando a questão da depressão e da saúde mental, a gente não tem também uma questão muito forte de relacionamento e também sociedade? Ou seja, como é que todas essas mulheres são julgadas e vistas por quem está à sua volta, Raquel? Acredito que se a gente ampliar e tirar o rótulo da depressão e pensar, tirar o rótulo também da questão da orientação sexual, porque já me perguntaram, né, se as 3 personagens são homossexuais, eu acho que, acima de tudo, elas têm uma sensação de não pertencimento àquela vida, ao que esperam dela, às expectativas que as pessoas depositam nela. E aí, cada um desses beijos que acontece com as 3 personagens, o beijo de Virginia na irmã, lembrando que Virginia, os biógrafos trazem que ela foi abusada pelos meio-irmãos dela. Então, ela é uma personagem que a escritora sofreu abuso sexual na infância. E aquele beijo que ela dá na irmã, naquele momento, é um beijo de busca de conforto, de eu quero ser como você, eu quero estar feliz como você, eu quero morar em Londres, eu quero amar a vida como você ama. É um processo mesmo de identificação, de eu queria ter a sua vida naquele momento ali, o beijo de Virginia Woolf. O beijo de Laura, eu vejo já como uma busca, porque no momento que Laura beija a vizinha chega, interpretada pela Toni Collette, né, a Kit, chega para contar para ela que tem um câncer de útero, e a vizinha fala assim, que ela descobriu por que ela não conseguia engravidar e por que ela não pode se dar ao direito de ser uma mulher completa. Porque para a vizinha, para a mulher da sociedade dos anos 50, a mulher só era completa se fosse mãe, se gerasse um filho. E aí ela percebe a angústia daquela mulher que se sente incompleta por não poder gerar um filho, e acho que é uma busca por ela mesma quando ela beija a vizinha. E a vizinha também retribui, né? No caso da Laura. Laura Brown, exato. E aí a gente tem uma coisa que se inverte completamente, porque a Clarissa vive com uma mulher, mas ela traz uma dor profunda de ter sido trocada por Richard no passado. Existe ali uma coisa, quando ela recebe o parceiro de Richard, o homem com quem Richard se relacionou após a relação com ela, ela diz, ele escolheu você, né? Ele quis ficar com você, mas sou eu quem cuido dele. E aí, naquele momento, a mulher, aparentemente forte e feliz, ela desaba nesse momento. Então, o beijo no final, acho que é o beijo na esposa dela ali no final, seria a forma dela dizer, agora eu vou cuidar de mim mesma. Porque quando ela cuida de Richard, é uma forma dela fugir da vida dela, das frustrações dela. Na verdade, sim, ela depende de Richard muito mais do que ele depende dela. Ele está ali se sustentando para poder, porque ele sente que ela não está pronta para deixá-lo ir. Enfim, são 3 personagens bem profundas e bem complexas. Pois é, 3 personagens profundas e complexas que não poderiam ser entendidas pelo público se as atuações, se o elenco escalado não fosse à altura. E aí eu acho que é algo, vou jogar para o Caio para ele comentar um pouquinho sobre esse trio incrível de atrizes que foi escolhido. Meryl Streep dispensa comentários, Julianne Moore é uma das atrizes que eu mais gosto, e ainda tinha Nicole Kidman, que naquela época estava no auge
da carreira aí, produtiva dela. Caio, como é que é você trabalhar com essas três figuras sensacionais, hein? Pois é, o que você falou, né? Elas estavam numa época ali que pegou as três juntas no auge, no maior auge que podia ter, né? Eu acho um trabalho incrível, principalmente da Nicole Kidman, que foi a vencedora do Oscar desse filme. Isso. E eu gosto, mas eu gosto muito da Meryl Streep também, do trabalho dela, porque ela a Meryl Streep, ela tem uma atuação muito sensível nesse filme, eu acho, porque ela tem aquela coisa que eu acho legal, que é quando o ator, você consegue saber o que ele tá pensando sem ele falar nada. Então, tem muitos desses momentos no filme, sabe? Quando ela tem um momento que ela deita com a filha dela na cama e a filha dela, acho que abraça ela, alguma coisa assim, que a cena, o diálogo, ele vem todo montando aquele momento, assim, quando ela abraça ela, assim, você consegue entender o que ela tá sentindo naquele momento, ou naquele momento que ela tá tendo um ataque de ansiedade, assim, é muito real isso. Eu acho o trabalho dela nesse filme muito incrível, da Meryl Streep, mas tanto da Nicole Kidman como da Julianne Moore também são sensacionais. Eu só vou discordar uma coisinha, Caio. Para mim, mas aí pode ser algo, uma questão pessoal. Para mim, a Julianne Moore, que é o principal, para mim é a que eu mais gosto. Primeiro, porque eu gosto muito da Julianne Moore, eu acho ela uma atriz muito completa. E segundo, porque ela, por estar numa situação ali onde ela não poderia se expressar, onde ela tem que engolir muita coisa, é mais difícil, talvez, do que a Meryl Streep, que pode externalizar tudo que ela está sentindo. Então, para mim, a melhor interpretação não é nem da Nicole Kidman, não, é da Julianne Moore. Mas eu queria expandir um pouquinho mais pelo seguinte: o filme, quando é muito bom, ele não precisa usar de recursos espalhafatosos para falar o que os personagens estão sentindo. E esse filme tem muitas cenas, assim, específicas, que são poéticas e que você entende tudo a partir delas. Eu vou citar só duas aqui, se vocês lembrarem mais, mas tem o momento onde a Virginia Woolf está ali no jardim e ela deita do lado do pássaro, passarinho que também está morto, que eu acho que é uma projeção dela mesma, ela se vendo ali, naquele pássaro, e aquela cena da inundação do quarto da Laura, né, que tem muito a ver também com o livro que ela está lendo. A gente tem que lembrar que a Virginia Woolf se suicidou afogada, ela amarrou pedras nela mesma e se matou no início da década de 1940. Raquel, tem mais alguma cena assim que te lembre? Tem mais algum comentário sobre o elenco que a gente não tenha feito que você queria registrar? Eu gosto muito da cena na estação de trem, quando ela desaparece de casa e o marido vai encontrá-la na estação de trem. E o marido era um devoto, era realmente apaixonado por ela, e a tentativa dele é protegê-la, mas ela diz que ele não pode escolher a vida por ela. E ela diz uma frase fantástica aí, que ela diz assim: não se encontra paz evitando a vida, Leonardo. Não se encontra paz evitando a vida, porque o que ele fez foi tirar ela de tudo aquilo que ela gostava, porque ela estava adoecida. E ela fala coisas fantásticas. Ela diz que até a pessoa mais doente, ela tem o direito de escolher, né, o tratamento, de que forma ela quer ser tratada. E uma outra cena que eu acho fantástica é a cena do encontro da Laura Brown com a Clarissa, porque o filme já mostra essa relação da Laura Brown com o Richard, que eles têm alguma coisa, mas isso só é revelado realmente naquela cena que Laura Brown encontra Clarissa, as duas épocas se encontram, e Clarissa fala: você abandonou o seu filho. E eu acho fantástico que ela fala assim: seria maravilhoso dizer que eu me arrependi, mas o que significa se arrepender quando não se tem escolha? Essa frase assim do filme, ela ficou na minha cabeça por muitos anos. O que significa se arrepender quando não se tem escolha? Né? É o que se consegue suportar. Ou seja, ela não suportava mais aquela vida de esposa e de mãe. Não foi uma escolha, ela não tinha escolha. Ela não conseguia mais suportar aquela vida. E aí ela diz: era a morte e eu escolhi a vida.
É um filme, assim, difícil, não é um filme fácil, mas eu acho um filme sincero, um filme de uma profundidade incrível, e não é um filme que eu recomendo para todo mundo, não recomendo esse filme para pessoas em depressão, não recomendo esse filme para pessoas que têm pensamentos suicidas, só para deixar isso registrado, porque o suicídio ele tem esse mecanismo que é a imitação. Então, assim, pode acabar sendo um gatilho para algumas pessoas que estão em depressão profunda. Então, é um filme difícil. Não é um filme que todo mundo vai gostar, mesmo se a pessoa não tiver depressão, não tiver nada, não é um filme que todo mundo vai gostar. Mas eu acho que se você não tiver depressão e se você se interessa pela alma humana, em toda a sua profundidade, eu acho que é uma obra que realmente vale a pena ser assistida. Realmente, é um filme, você muito bem colocado isso, Raquel, realmente, não é um filme fácil, não é um filme para todo mundo, enfim, quer complementar alguma coisa, cara? Não, acho que a Raquel falou tudo, essa questão do gatilho é muito importante, porque ele é um filme que ele não poupa nem visualmente. Eu tô silenciado? Desculpa. Não. Tudo certo. Ele não poupa nem visualmente, isso pode, principalmente hoje em dia, né, que tá bem mais delicado, eu acho, essa questão, do que antigamente, na época que o filme foi feito. Então, mas eu acho que ele é um filme que aborda de um jeito, querendo ou não, é de um jeito bem, como fala? Ih, fugiu a palavra agora. Sensível? Cuidadoso no sentido, assim, de tratar o assunto com respeito, não mostrar isso de uma forma como o trágico como uma saída, sabe? É o trágico, assim, você entende o peso daquilo, até acho que ele é um filme bem carregado. Se não tiver num dia, assista num dia que você estiver muito bem, se for assistir. Pega um dia que você tá assim com o ânimo, ó, porque ele é difícil, é realmente bem difícil. Diga, Raquel. Não, essa questão do trágico, a própria Virginia Woolf fala, alguém tem que morrer no livro, né? E o Leonardo fala, por que alguém tem que morrer? Ela diz, alguém tem que morrer para que se dê valor à vida. Mas só falar sobre o título do filme, que eu acho fantástico, As Horas, é porque a passagem das horas ela é algo muito relativo. Acho que todo mundo percebe isso quando a gente está feliz, como as horas passam rapidamente, e quando estamos infelizes, angustiados, como elas se demoram a passar, como elas se arrastam. E é isso que acontece, por isso que é um dia só e dura um filme inteiro, porque as horas se arrastam ali, nessas personagens angustiadas, infelizes e frustradas. Tem uma cena que o Richard fala isso, não é só a cerimônia, quando Clarissa percebe que ele está resistente para a cerimônia receber o prêmio. Ele fala, não é só a cerimônia, são as horas até a cerimônia, as horas depois da cerimônia. Me recordo uma fala de uma paciente, quando uma vez uma paciente me disse assim, viver dói, acordar dói. E ela precisava encontrar uma forma de viver sem doer e uma forma de viver em que ela sentisse a parte boa da vida, porque a vida daquele jeito não fazia sentido. Eu acho que o título As Horas ele remete a isso, em como as horas elas são difíceis para quando uma pessoa está infeliz, como essas horas elas se arrastam penosamente, como elas são sofridas. Mas só para deixar registrado que é possível que essa passagem das horas sejam passagens rápidas, prazerosas e felizes, que dá tempo. Sabe aquele momento que dá tempo, vontade de parar o tempo? Para aqui, dá pausa no tempo, porque eu não quero que esse momento acabe. Esses momentos existem. Com certeza. E antes da gente encerrar, eu só queria falar aqui que a primeira vez que eu assisti esse filme foi lá, na época, eu era adolescente, eu não entendi direito, eu não consegui absorver tudo isso que a gente está falando. Então, realmente, reassistindo, eu consegui perceber a riqueza narrativa, a riqueza também estética, a riqueza cinematográfica desse filme. É um filme, assim, sensacional, mas difícil, mas não é para todo mundo e nem para todos os momentos, né? Deixando isso claro. E, por causa de tudo isso, o filme acabou sendo indicado em 9 categorias naquele ano, ou seja, um número bastante importante. Então, melhor filme,
direção para Stephen Daldry, atriz para Nicole Kidman, ator coadjuvante para Ed Harris, que também tem um trabalho fantástico, na minha opinião, atriz coadjuvante para Julianne Moore, roteiro adaptado para o David Hare, figurino, montagem, trilha sonora original, que também eu acho sensacional. Das 9 categorias que ele concorreu, acabou vencendo para melhor atriz Nicole Kidman. A gente vai falar isso um pouquinho mais quando eu for falar da cerimônia. E antes da gente passar para o próximo filme, eu queria chamar a Raquel novamente aqui para ela falar também dos projetos dela, para você que está conhecendo a Raquel a partir aqui desse debate aqui do canal do Meu Tio Oscar. Ela também tem os seus próprios projetos, inclusive aqui no YouTube. Então, Raquel, para quem quiser te encontrar, ver o que você faz, o que você produz aí, como é que faz, aonde que está disponível? Então, eu tenho um programa numa TV por assinatura local, a TVI, e o nome do meu programa é Luiz Câmara Arte. Eu gosto muito do Luiz Câmara Ação, e como no programa eu acabo falando também de literatura, acabo falando um pouquinho de teatro, de música, então ficou Luiz Câmara Arte, para abranger mais um pouquinho, mas tinha que ter o Luiz Câmara que remete ao cinema. Então, a partir desse programa, eu comecei a colocar alguns trechos do programa no canal do YouTube, então surgiu o Luiz Câmara Arte no YouTube. Não tive como fazer Instagram ainda, porque eu sou psicóloga e psicanalista, trabalho como psicóloga e psicanalista, então não tenho o Luiz Câmara Arte, não tenho um Instagram. E eu tenho uma trajetória assim, muito forte no cinema, porque eu fiz comunicação, rádio e TV aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, que era um curso muito voltado para o cinema, então assim, eu vi menos de rádio e TV do que eu vi no cinema no curso, saí com essa vontade de fazer cinema, então quero convidar também as pessoas a assistirem os documentários que eu fiz 6 documentários, assim, que são 6 obras que me orgulham muito, e também está no YouTube. A partir do Luiz Câmara Arte, que é o canal mais fácil de achar, bota Raquel Rocha Luiz Câmara Arte, só deixar um comentário lá que eu mando os links dos documentários e vou tomar vergonha e vou fazer no Instagram. Show de bola, Raquel, eu queria agradecer muito você. Você falou da universidade, mas não falou da cidade. Você é do sul da Bahia, de Itabuna, certo? Poxa, então, olha só, a primeira convidada aqui dos debates do Meu Tio Oscar, que é dessa região aí do sul da Bahia. Agradeço muito a você, e para você que está assistindo, esses canais estão linkados, apareceu aí na tela enquanto ela estava falando, e também está aqui na descrição do vídeo. Raquel, muito bom ter você aqui, que a gente possa fazer isso outras vezes. Obrigado.